Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Figuras de Linguagem, falaremos de dois primozinhos, tá? Mais dois primos aí, que é a elipse e o zeugma. Olha lá, essa família tem, todo mundo tem nome diferente, e difícil. Bom, por que essas palavras são primas? Porque essas palavras vão expressar algo oculto na oração. Né? Serão aí termos ocultos que eu consigo entendê-los devido a um contexto. Mas dependendo de como eles estão colocados, vão ser chamados de ou elipse ou zeugma. Como assim, professora? Bom, a elipse é o exemplo mais tranquilo que vocês conhecem aí, tá? Por exemplo, ó, falamos sempre a verdade. Ou assim, Luísa saiu de casa às 8 da manhã. Lá pelas tantas, ela ligou para o seu pai. Ele pediu ajuda. No caso, gostaria que ele viesse lhe buscar na casa de sua amiga. Então, olha aqui. Esse primeiro exemplo que eu estou colocando é um exemplo de elipse, porque eu sei quem está falando dentro das duas orações. No caso aqui, ó, falamos sempre a verdade. Quem está falando a verdade? Eu sei que somos nós. E como eu sei disso? No caso aqui, o verbo denuncia. Olha lá, o moço. Tá vendo esse moço? Tanto que dentro da sintaxe nós temos aqui um sujeito desinencial, porque a desinência do verbo indica quem é que está fazendo a ação. É também chamada de sujeito oculto ou sujeito elíptico, tá? Por quê? Porque, novamente, eu tenho aí um verbo que acaba denunciando quem é o termo presente da oração. E só pelo fato de eu compreender quem é, eu já tenho aí uma elipse, tá? Dentro da estilística. Olha o de baixo. Luísa saiu de casa às 8 da manhã, lá pelas tantas ela ligou para o seu pai e lhe pediu ajuda. No caso, gostaria que ele viesse lhe buscar na casa de sua amiga. Esse gostaria aqui, ó, não consegue denunciar exatamente quem é a pessoa, mas devido ao contexto, eu sei que é a Luísa. Então, ela gostaria que ele viesse buscar na casa de sua amiga. Então, o que aconteceu? Há um termo aqui que está oculto, mas devido ao contexto, eu consigo saber quem é. E isso é chamado de elipse, tá? E professora, e zeugma? Gente, o zeugma, ele vai também, obviamente, vai ser um termo oculto, mas ele tem uma questão de proximidade. Por exemplo, assim, ó. Eu comi feijão e arroz no almoço. Minha prima, vírgula, salada e carne. Pronto. Então, olha só. Neste caso aqui, eu também vou ter uma palavra oculta, né? Tá lá. Eu comi feijão e arroz no almoço. Minha prima, salada e carne. Essa vírgula aqui da oração, que está expressa, eu sei que está substituindo, está mostrando que haveria a palavra comer, né? Então, minha prima, eu sei que aqui é comeu salada e carne. Então, lembrando que vírgula não é elemento de respiração, não é elemento de causa. A vírgula tem valor sintático, tem valor expressivo. Neste caso, é uma expressão de um zeugma. Por quê? Porque eu quis esconder a palavra comeu, justamente porque o outro verbo estava muito próximo. Então, no caso, eu sei que é comeu devido ao contexto, e para ser zeugma, ele precisa ter essa questão da proximidade. Porque se eu coloco um monte de termos aqui no meio, eu não sei o que está sendo falado. Por exemplo, lá, vamos ver rapidamente, ó. Vou pegar a mesma oração. Eu comi feijão e arroz banhados na manteiga e com um pouco de azeite. A comida estava simplesmente deliciosa. Minha prima, vírgula, salada e carne. Meu, tem muita coisa aqui no meio. Eu não sei mais o que a minha prima comeu. Então, esse caso aqui dessa vírgula, aqui se eu colocar tentando jogar um zeugma, eu não consigo entender, porque eu falei um montão de coisas e depois eu acabei cancelando aí, anulando, escondendo o verbo comer
E aí eu falo, ah, não, porque é um zeugma. Não, desculpa, mas aqui vai ter um erro expressivo. O meu leitor não é capaz de identificar. Então, para poder ser zeugma, ele vai ter que estar aqui com uma certa proximidade. Entendeu? Que é o contrário da elipse. Que a elipse não importa quantas palavras foram colocadas no meio, não importa o número de informações. O contexto consegue me indicar que ali há um termo oculto e eu sei qual é. Agora o zeugma não, tem essa questão da proximidade. Entenderam? É essa a grande diferença dos dois. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.